Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós chegamos aqui na nossa segunda aula de materiais de construção. Eu sou o professor Wesley e hoje nós vamos tratar um pouquinho mais sobre os materiais de construção. Então hoje eu vou pautar sobre a responsabilidade do engenheiro civil na escolha dos materiais. Então, sabia que o engenheiro pode ser responsabilizado judicialmente pela escolha dos materiais de construção? Então nós temos, perante a lei, responsabilidades técnicas, responsabilidade contratual, responsabilidade criminal e pelos materiais. Responsabilidade técnica é aquela que nós temos que executar as obras conforme manda as regras, a BNT, as NBRs, as NR, que é as normas regulamentadoras. Então, você tem que seguir aí à risca todas as técnicas de construção. Quando você emite um RT, você está sendo responsável pelaquela edificação, E se ela não ficar bem edificada, ficar sólida e vir a ruir, você poderá responder se caso for um erro seu. Tem os contratos a serem cumpridos, Geralmente nós engenheiros somos requisitados porque os proprietários não, eles querem receber a casa no prazo e geralmente quando define construir, eles querem que seja rápido, Então, geralmente, quando nós pegamos um serviço, nós estipulamos prazo para entrega. E esses prazos, se for um contrato que for estabelecido entre as partes e registrado, você também poderá responder por prazos ou mesmo por partes contratuais, como o que você vai entregar, Tem que ficar bem claro o que você está entregando ao seu cliente. Criminal, se por acaso ficar provado que algo aconteceu sob sua responsabilidade e incide Código Penal, é determinado crime, então você vai responder criminalmente. E pelos materiais. Vamos dar um exemplo. Você utilizou um cimento de má qualidade, ou fez uma mistura de má qualidade, ou usou um tijolo de má qualidade, não observou, deixou ou confiou em quem fez, Então, se caso ficar provado que o defeito é no material, quem responde é o profissional que executou. Se você fez a RT de execução, você é responsável pela execução da obra e aí você poderá responder também. E isso não é novo, Desde antes de Cristo, o Código de Hammurabi é de antes de Cristo, 1772 a.C. Se eu não me engano, século 17, 18 a.C. Então, lá tem no seu capítulo 13, que é a responsabilidade dos construtores, Se você pegar o Código de Hammurabi, vai ter lá médicos, veterinários, arquitetos, Então, no parágrafo, não sei se é assim, o artigo 229 falou que, grosseiramente aqui, coloquei parte, não coloquei na íntegra, que é condenado à morte se a casa construída cair, E lá vai mais além. Se a casa construída cair, matar o proprietário, morre o engenheiro. Se a casa cair, matar o filho do proprietário, morre o filho do engenheiro. Então é baseado no olho por olho, dente por dente, de talião. Então o Código de Hammurabi antes era mais
severo ainda as leis, né? E olha aí, outro aí, 232, ou melhor, 231. Pagar pelas mercadorias que perderam o prazo. Outro, refazer o serviço caso as paredes não estejam firmes. Então, se você abrir lá o código de Hammurabi, você vai ver lá no capítulo 13 que tem várias coisas lá de punições para serviços mal feitos. E até hoje existe. Mesmo que pareça mais branda, né? Antigamente era mais severa. Agora vai ter processos, multas, né? Mas continua a punição. Então isso é bem antigo. E tem os códigos, né? Código Civil, Código Penal, Código Trabalhista, Defesa do Consumidor. Tudo isso incide sobre um profissional que não executa de maneira correta, né, o seu serviço. Vamos agora falar de problemas na construção civil, né? Então aqui tem as porcentagens, ó, outras falhas a 9%, defeitos de execução 18%, falha na previsão dos materiais quase 60% e erros de cálculo 14%, né? Isso são as porcentagens de problemas na construção civil. Então você vê aí que a escolha do material é muito importante para que você diminua o risco de ter problemas na sua construção, né? Risco zero, pessoal, isso aí não existe, viu? Risco zero não tem como. Sempre vai acontecer alguma coisa. Então você trabalha para que essa coisa que aconteça seja o menos incisivo possível, né? Que dá o menor efeito colateral, né? Então nós precisamos trabalhar para minimizar os riscos e minimizar as falhas, né? Ó, então aí tem a história, né? A história do homem confunde com a história dos materiais. Então na Idade da Pedra, ó, faz 600 mil anos. A Idade das Argilas, 14 mil anos. Idade dos Metais, 4 mil anos. E hoje em dia nós trabalhamos com aço, né? Antigamente, pessoal, as construções era o que tinha no momento, né? Então os homens das cavernas moravam em cavernas porque é o que tinha, as lajes no chão. Então hoje em dia, né, nós construímos com concreto armado, aço, né? Então a evolução dos materiais seguiu a evolução humana. Se hoje somos evoluídos, né, em relação histórica, os materiais, né, os homens fizeram com que os materiais evoluíssem junto, né, criassem novos processos, novos materiais, novos métodos construtivos. Aqui, pessoal, isso aqui você pode usar para suas negociações. Por que você deve construir? Eu gosto muito de, às vezes, utilizar alguns exemplos. E semana passada eu fui atender um cliente no sítio e você sabe que nossa região, a zona rural, nem a zona urbana é coberta por fiscalização, né? E lá a zona rural. Então, mesmo assim, a esposa convenceu lá ele a me chamar para conversar, né? E aí eu fui lá atender ele falou que não precisa, porque não é só falar para o pedreiro o jeito que o pedreiro faz lá, risca lá no chão e constrói. Então, para que ele ia precisar de um desenho de um engenheiro para fazer isso? Então, quando as pessoas falarem isso para você, você fala assim, é porque eu tenho conhecimento sobre essa área e o meu custo não vai chegar nem próximo do que você vai economizar, do que eu vou economizar para você na sua obra, né? Então, em média, um engenheiro custa, aqui tá exagerado, né? 10% da obra, em média. Só que a economia que ele pode trazer é de 25%.
Então, na verdade, você não vai estar pagando, você vai estar economizando contratando um profissional que já tem mais experiência, né? Porque nós engenheiros somos acostumados a lidar com obras todos os dias e por isso nós conseguimos, além do estudo acadêmico, nós conseguimos prever alguns problemas que vêm acontecer durante o percurso, né? Então, se você começa a se planejar no começo da obra com a fase lá do final, quando chegar lá vai estar tudo encaminhado para aquilo. E aí, quando você não tem essa experiência, você vai fazendo ao esmo, ao léu, né? Aí às vezes chega numa fase da obra que tem que desmanchar para fazer de novo porque não deu certo, você não previu o que ia precisar. Então isso é uma grande vantagem que nós temos quando nós estamos em negociação. E aí devagar você vai conseguindo convencer o cliente que realmente é importante. Não é só pelo fato da prefeitura vai embargar a sua obra ou do CREA vai te multar, né? Então é importante você ter um engenheiro pela sua segurança e para a sua economia, né? Nós usamos capacete ou cinto de segurança quando andamos de algum veículo, é para nossa segurança, não é por causa da polícia, né? Quem está pensando aí que usa capacete por causa da polícia está errado, né? Pense melhor. Então, pessoal, projetar também é escolher o material mais adequado, né? Quando nós precisamos fazer alguma obra, né, depende da obra, depende da região, as escolhas do material é primordial, importantíssimo. Então aqui, ó, você tem que olhar durabilidade, solidez, acabamento, custo, né? Geralmente tem pessoas que olham só o último, né? Só o custo, o mais barato. Ou tem aqueles que pensam distorcido também, que é distorcido. É o mais caro que é o melhor. Então não é, nenhum dos dois casos não são verdades absolutas, né? Existe sim verdade nisso. Às vezes o material mais caro acaba sendo um pouco melhor, mas isso não é em 100% dos casos. Então você vai ter materiais caros que só tem marca e quando você vai aplicar não são de excelente qualidade. Há pouco tempo um pintor me falou que comprou ali uma textura, a textura mais barata ficou a melhor e a mais bonita do que de uma marca mais cara, né? Então isso é um exemplo, mas isso reflete no mercado inteiro. Às vezes uma marca mais cara está mais cara só por causa de popularidade, né? De pluralidade, que é mais vista ou mais falada ou tem mais propaganda na TV. Então não se deixe por isso, tá? Só porque o ator tal X falou que é bom, né? Porque eles recebem para isso. Então, se você colocar qualquer coisa na mão deles, ele vai falar que é bom, é excelente, é ótimo. Então aqui, ó, saber especificar o material. Então, pessoal, primeiro, as propriedades. 2. As limitações. 3. As vantagens. E 4. A aplicação, né? Que é o final aí. Por exemplo, vamos dar um exemplo de estruturas de telhados. Hoje em dia, para nossa região aqui, vou mais além. Aqui em Ouro Preto, já está bem migrando, a madeira está perdendo espaço. Mas lá da minha cidade natal, lá de Machadinho, lá tem muita madeira. Então, entre uma madeira e uma estrutura metálica para a estrutura de telhado, lá ainda a madeira sai em vantagem para obras de pequeno porte, né? Por ter em abundância, as propriedades da madeira são excelentes, propriedade de tração e compressão.
as limitações lá, né? Por exemplo, o que seria uma limitação de uso? O uso de uma madeira como estrutura de telhado para vencer grandes vãos. É uma limitação da madeira, né? Então, isso aí é outra coisa a ser observado, mas geralmente a maioria das construções na nossa região são de pequeno porte, né? E aí a madeira sai em vantagem. Por que a madeira sai em vantagem? Por exemplo, se você fazer grande estrutura metálica no telhado, você vai ter que acabar fazendo um SPDA, um sistema de descarga atmosférica, aí, né? SPDA, Sistema de Prevenção de Descarga Atmosférica. Então é um custo a mais, ou se você não fazer, tem o risco, né, de descarga elétrica. Então tem vantagens e desvantagens. E a aplicação, quem pode fazer esse assentamento, né? A estrutura metálica tem que ter uma mão de obra especializada. Então, se você for aplicar uma estrutura metálica na pequena cidade onde não tem pessoas especializadas, você vai ter dificuldade. Já a madeira, né, encontra-se mais mão de obra mais facilmente e geralmente mais barata para fazer esse uso. Então, todos os materiais, né? Vou colocar uma cerâmica ou um porcelanato, né? Depende. As propriedades. A cerâmica tem uma absorção maior de água, tem o PI dela, né? Risca mais fácil, né? As limitações. A cerâmica dá para você aplicar em mais locais, né? O porcelanato também junto, só que se for um piso mais irregular e uma peça de porcelanato maior, vai ter um problema no assentamento. A cerâmica dá para corrigir pisos irregulares. As vantagens: quem vai aplicar a cerâmica e o porcelanato, esse profissional está habilitado para as duas coisas, será? O profissional que assenta o porcelanato é mais caro, é mais escasso, né? Então tudo isso tem que ser observado. Assim, os acabamentos, pessoal, então, também o material do todo da obra, né? Tanto fazer um asfalto, que o engenheiro civil também é habilitado a fazer pavimentações, portos, aeroportos, hidrovias, né? Então, todo tipo de obra, você precisa observar os materiais de construção a ser utilizado. Por exemplo, vai fazer uma barragem de usina, você não pode usar um cimento comum, no CP32, igual a gente usa na construção civil normal, né? Lá tem um cimento especial, endurecimento rápido, trabalha debaixo d'água. Então tem que ser observado, né? Estude, pesquise. Como escolher o material corretamente? Então tem normalização, né? O conjunto de regras e processos como objetivo de regulamentar qualidade, produção, classificação e emprego dos materiais. Então, o sistema internacional, né, a ASTM, aí tem a regional do Mercosul, a nacional chama NBR, né, Norma Brasileira Regulamentadora, e tem associações, que é um exemplo aqui, a Abrafat. A maioria que são comercializados possuem normas a serem seguidas, pois orientam e padronizam os materiais. São recomendações das técnicas disponíveis e certificados a atingir resultados satisfatórios. Toda produção tem uma regulação, né? Toda produção tem uma regulação. Mais para frente vai ter alguma coisa que fala sobre. Então aqui nós temos os principais materiais, né? Construção civil, né? O foco aqui é a construção civil porque é a mais ampla regionalmente, né? E mundialmente.
as obras de construção de edificações, casas, comércios, são a grande maioria em relação a estradas, portas, hidrovias, né? Então a madeira, acabei de falar sobre a madeira, incrível as propriedades da madeira. Agregados, né? Graúdo e miúdo, brita, areia, silt, cerâmicas, né? Tijolo, o porcelanato, material cerâmico, telha de barro, né? Que fala, telhas cerâmicas, metais, os metais, né? O aço, nossos aços, tanto o aço estrutural, que é o CA50, do vergalhão mesmo, quanto os tubos de aço aí, plásticos, PVC, né, polivinílico, plástico, os nossos plásticos também são materiais, acho que os 5 aí mais utilizados são esses daí, né, então cimento, critérios de desempenho e qualidade. NBR 15575. Então, pessoal, todo material tem uma vida útil, né? Uma vida útil. Quando você projeta, aquilo ali tem um prazo de validade. Tudo tem um prazo de validade, né? Nós temos um prazo de validade. Então, ó, 40 anos para estrutura e revestimento. Um pilar de concreto que você projeta, seu reboco, revestimento externo, reboco, ele tem 40 anos de vida útil mínima. Instalações hidrossanitárias. As instalações hidrossanitárias têm 20 anos de vida útil, né? O seu PVC lá debaixo do chão, seu cano do vaso sanitário, esgotos, né? Então, essas instalações têm 20 anos de vida útil. E pinturas e acabamentos. Pintura e acabamento tem no mínimo que durar 2 anos, né? Se você fez a pintura de uma residência lá e ela descorou antes de 2 anos, ficou feia, arrancou a tinta, você vai ter um problema. Se você for profissional, você vai ter que refazer o serviço, porque tem que ter no mínimo 2 anos de vida útil. Todo material ou serviço tem normalização, né? Para você ter ideia, você compra um cano de PVC, vai lá e lê naquelas letrinhas lá, tem regulamentado pela NBR, então, por exemplo, as tintas, recobrimento de tijolo, tem regulamentado pela NBR 15.270. Projeto de estrutura de construção. O projeto é regulamentado pela estrutura de concreto, né? A NBR 6118. Concreto armado. Você vai lá, 6118. Regulamento concreto armado. Então aqui tem uma passagem, uma fala do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornarás eternamente responsável por aquilo que cativas, né? E nós, tu engenheiro, te tornas responsável pela escolha do material de construção civil. Então, quando você for fazer a escolha do material de construção, tem que tomar muito cuidado, porque é uma parte muito importante, como visto lá nos slides anteriores, é responsável por quase 60%, né, quase 60% dos problemas nas edificações. Pessoal, muito obrigado pela atenção, fique com Deus. Qualquer problema que tiver aí de interpretação, você pode entrar em contato, meu WhatsApp está aí, e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau!